Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Arduino. Hoje nós vamos fazer a última parte da montagem da estrutura da nossa impressora Prusa Mendel IT2. Vamos lá? Roda a vinheta. Bom, para essa parte da montagem, nós vamos precisar de mais 3 barras roscadas de 450 milímetros. Então vamos lá. Eu vou medir aqui 30 com 15, vai me dar meus 45 centímetros, 450 milímetros. Então é isso que eu preciso aqui. Vou começar a cortar aqui com a minha serra e já volto. 3 vezes, né? Vou cortar 3 pedaços desse. Bom, pessoal, então eu cortei aqui 3 pedaços da barra roscada de 8 milímetros por 450 milímetros. Então são 3 barras de 45 centímetros. Eu vou usar agora aqueles discos de desbastar e vou dar uma polida nas pontas para tirar as rebarbas. Vou apertar aqui e vou polir as pontas. Um jeito bom de saber se está tudo em ordem é com uma porca tentar colocar ela, e aí se não sobrou nenhuma parte afiada, tá tudo bem. Vou fazer isso com as outras então e já volto. Então pronto. Então eu tô com as barras aqui sem as pontas não estão mais afiadas. Vou guardar esses pedaços que sobraram aqui. Vamos tirar isso do caminho agora. E eu vou trazer a impressora. Nós vamos precisar de mais porcas e mais arruelas. Eu já vou separar aqui algumas. Esses pedaços a gente vai usar. Então essa é a parte que nós já montamos aí na aula anterior. Nós vamos pegar 2 das barras, separar uma, deixar de lado. E essas 2, nós vamos passar elas aqui, ó. Nessa parte de cima, até o outro furo aqui, ó. Tá, vai ficar faltando bastante de cada lado aqui, vai ficar sobrando, na verdade, bastante de cada lado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, porque como tá vendo, sobra mesmo bastante de cada lado, porque é onde vão os suportes dos motores desse eixo aqui que desce e que sobe. E aí aqui é o seguinte, eu vou voltar elas, ó, e deixar elas assim, porque eu vou colocar arruela, arruela, porca, que vai até lá no fim, e outra porca do outro lado, também até o fim. Aí a gente vai precisar colocar mais uma porca, pode avançar ela bastante também. Outra porca no outro eixo. Mais uma arruela em cada eixo. E agora sim podemos passar pelo furo aqui do outro lado. E vou passar aqui. Aqui vamos ver quanto está sobrando de cada lado para deixar mais ou menos igual. Está sobrando 8 centímetros aqui
e do lado de cá 10 centímetros. Então vou mandar mais 1 centímetro para sobrar 9. E vamos avançar esse aqui também para ficar mais ou menos um 9. Tá? Agora vamos voltar essas porcas até lá no outro lado. Aqui eu não vi nenhuma documentação dizendo sobre a distância que tem que ter, mas eu imagino que se tem 24 centímetros lá na base, né? Se tem 24 centímetros aqui embaixo, entre um ponto e outro, eu vou colocar 24 centímetros aqui em cima também. Então, eu vou juntar para que fique mais ou menos com 24 centímetros. Só que aí, para isso, eu preciso colocar o resto do conjunto de porcas e arruelas. Sendo uma arruela aqui, uma porca aqui e outra porca aqui. Agora eu vou tentar, na verdade ainda falta do outro lado, mais uma arruela de cada lado e uma porca em cada eixo. Agora vamos tentar ajustar para ficar com os 24 centímetros. Eu estou apertando um pouco de cada lado para tentar dar um equilíbrio no ajuste. Bom, então eu estou ajustando as porcas internas dessa parte e as porcas externas dessa parte para tentar compensar uma torção que exista assim e deixar alinhado nos 24 centímetros, tanto aqui na frente quanto ali atrás. E parece que eu consegui. Agora eu vou apertar o resto das porcas sem alterar muito o que já foi apertado e medido. Ou seja, se eu apertei essa interna aqui, eu vou apertar essa externa, só segurando a interna no lugar, para não sair da configuração que eu já fiz. Mesma coisa aqui. A interna está apertada, então eu só deixo ela parada e aperto a externa. Aqui, onde eu apertei a externa, eu faço o contrário. Seguro a externa e aperto a interna. Pronto, uma última conferência. Parece alinhado e parece alinhado com 24 centímetros. Vai sobrar bastante de um lado e do outro, porque nesse espaço aqui a gente vai colocar o suporte do motor do eixo que desce, que é o eixo Z, e aonde nós temos o eixo Z, vai existir o suporte para o eixo X, que vai estar aqui, que vai movimentar a cabeça de impressão nesse sentido. Então o que a gente precisa fazer neste espaço é colocar mais uma porca de cada lado. Pode deixar bem próximo da outra porca da estrutura. E mais uma arruela de cada lado. Neste momento vamos usar essas peças que são os suportes dos motores do eixo Z. Vamos reparar que nós temos sulcos aqui deste lado e a peça do encaixe do motor tem que ficar virado para cima. O sulco para fora, neste sentido, e onde encaixa o motor para cima. Se essa peça vai assim desse lado, essa peça vai nesse sentido lá do outro lado. Então vamos colocar essa aqui, fazendo um ajuste para que ela fique mais ou menos na posição, e mais uma arruela deste lado, mais outra deste e mais outra porca, fazendo a fixação dessa peça, desse suporte do motor. Nós temos também nesse suporte, na versão antiga, tinha uma outra peça que saía aqui e prendia neste parafuso.
Na versão 2, na iteração 2, vocês vão procurar uma peça que é essa peça aqui. Eu tive até dificuldade de achar porque tem outras parecidas, mas vocês vão verificar que os furos, eles alinham com os furos que nós temos nessa peça do suporte. Esses furos vão alinhar aqui e o sulco também alinha, ó. Essas peças então nós vamos só separar, são duas, uma para cada lado, e eu vou ver quais parafusos que nós vamos precisar. Por enquanto vamos deixar elas aqui, porque eu vou prender agora o outro lado. Aqui eu também só vou encostar porque eu acho que vai precisar de uma regulagem. E eu vou colocar a peça agora, mais duas porcas. Agora deste lado, duas arruelas. Colocamos então a peça nesse sentido, com a parte do encaixe do motor para cima e onde tem a parede com o sulco para fora. Aqui podemos verificar que faltou um pouco de espaço, sobrou mais espaço do lado de lá, mas acho que aqui vai ser suficiente para colocar as porcas, mais duas arruelas e duas porcas. Pronto, é o espaço suficiente para prender os dois suportes dos motores. Agora no último eixo de 45 centímetros, nós vamos passar esse terceiro eixo de barra roscada nessas duas braçadeiras aqui, que alinham com o suporte do eixo Z. Então depois a gente vai ter que fazer esse alinhamento, mas por enquanto nós vamos só abrir um pouco o espaço para passar o eixo aqui. Deixem mais ou menos um espaço igual dos dois lados. Vamos apertar um pouco para manter o eixo preso. Não em definitivo, porque depois nós vamos ter que andar essa peça mais para lá, esse eixo mais para lá ou para cá, dependendo do alinhamento com esse sulco aqui, que vai descer o outro eixo e vai vir parar aqui. Então, nós vamos pegar mais duas braçadeiras dessas de eixo roscado e vamos instalar uma deste lado e uma lá do outro lado, fazendo o procedimento padrão. Uma porca aqui, uma arruela, a abraçadeira, mais uma arruela, mais uma porca. Aqui o ideal, depois quando for fazer o aperto final, é apertar de forma que esse eixo fique preso, ó, que ele não ande mais. Eu vou apertar só para ele ficar no lugar, embora eu vá ter que soltar depois. Mas é mais para mostrar, ó, ainda ele está andando, então aperta até ele travar, ó. Agora ele travou. Então esse é o funcionamento dessa peça, que é travar esse eixo aqui. Lógico, ele não está na posição, depois a gente vai mexer. A mesma coisa desse lado, pode dar uma travada só para ele ficar no lugar. E nós já temos o nosso eixo de suporte inferior do eixo Z já instalado. Mais uma abraçadeira. Antes é a porca. Uma arruela. A abraçadeira. E mais uma arruela. E a porca. Pronto. Com isso a gente conclui a montagem da estrutura. E nós vamos começar na aula que vem a montar os eixos e os suportes dos eixos. Bom pessoal, só para finalizar essa aula, eu estou estudando quais são os parafusos possíveis de ir aqui nesse suporte da barra roscada que sustentará o eixo Z. E aparentemente a gente tem na lista os M3 por 25, são 8 M3 por 25. Esses aqui são os de 25 milímetros.
parafuso M3, mas pelo que eu pude constatar, eles são um pouco grandes, ó, e vai acabar pegando na carcaça do motor aqui. Então, aparentemente, o parafuso melhor aqui é o M3 por 20, porque ele termina bem rente à parede do suporte do motor, e vocês podem notar que tem um sulco bem aqui, aonde vai uma porca para dentro da parede. Então eu entendo que tem uma porca que também vai ficar rente à parede. Vamos ver se eu consigo fazer o encaixe aqui. A porca parece grande. Quem sabe apertando, vamos ver. Ó, apertando tá indo. Na base do aperto ela entrou. Aí ela fica certinha lá. E aí, esse parafuso é o certo? Não, acho que esse parafuso é o M25, né? Deixa eu pegar um M20 aqui. Porque agora com a porca no lugar, preciso fazer a mesma coisa para outra porca. E o jeito que eu achei aqui melhor foi encostar ela e ir tracionando até ela entrar no sulco, ó. No que vai tracionando, ela vai entrando. Certo? Ela tem uma cavidade sextavada certinha para entrar essa porca. Só que ela entra na base da pressão. Ela não entra de bom grado, não. E aí, com isso, esses parafusos é o M320. Deixa eu pegar outro M320. Outro M320 aqui. Tem que chegar até a porca. Ah, pegou na porca. E sem deixar nenhuma sobra, porque como o motor vai nesse espaço, ele, se tiver sobra de parafuso aqui, vai pegar na carcaça do motor. Bom, isso conclui a montagem desse fixador da barra roscada do eixo Z. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. É só usar uma chave de fenda boa, uma chave Phillips boa. No caso eu estou usando cabeça de latão Phillips. Vocês podem usar parafusos Allen, embora sejam bem mais caros. Esses aqui são os mais baratos. Tem sextavado desses também, mas esses parafusos de latão Phillips são os mais baratos. Para a impressora não tomar um custo muito alto, eu estou usando esses aqui. Não vejo muita necessidade de ter mais do que isso, até porque esse é o modelo de entrada dessas impressoras. Bom, então é isso. Eu vou terminar a montagem aqui desse lado. Bom, pessoal, então é isso. Finalizou aqui. Temos a estrutura da impressora montada. E agora vamos começar nas próximas aulas a montagem dos eixos. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.